Mas para que o Dino chegue ao Supremo Tribunal Federal, ele vai ter que beijar muita mão de bolsonarista, inclusive. Será? Será que vai dar certo? Será que ele consegue? Como vai ser isso? Tem essa reportagem muito boa aqui do Paulo Roberto Neto e da Gabriela Vinhal, que fala que o ministro abriu o tradicional beija-mão no Senado com almoços, jantares, telefonemas. E o objetivo é o quê? Voto. E voto de todos os lados, inclusive dos bolsonaristas. A estratégia é começar as conversas com parlamentares aliados, aqueles que são mais próximos, que já estão do lado de Dino. Depois vem a oposição, os mais resistentes. E aí, o que dizem os bolsonaristas? Na reportagem diz que os bolsonaristas não descartam uma conversa. Não foram até agora procurados, mas não descartam uma conversa. Os senadores da oposição, ouvidos pela reportagem, afirmaram que até encontrarão Flávio Dino, caso eles sejam contactados, mas ainda não foram, nem por ele, nem pelo relator da indicação, que é o senador o Everton Rocha, né, que é do PDT, que é do Maranhão. O governo vem trabalhando na estratégia de exigir uma reciprocidade de bolsonaristas. É lembrado que o PT não fez barulho quando Bolsonaro indicou para o Supremo o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, não fez resistência e afirmam que a orientação foi votar a favor de Bolsonaro, porque as indicações são prerrogativas do presidente, né? E Nunes Marques passou com 57 votos a favor, 10 contrários. André Mendonça teve um placar um pouco mais apertado, 47-32, apenas 6 a mais do mínimo necessário. E lembrando que o Zanin, que também era um nome bem complicado por ele ter sido advogado de Lula, passou com 58 votos lá no Senado. Vamos lá, Josias, o que você acha aí desse beijamão de Flávio Dino? Os bolsonaristas, será que vão deixar Flávio Dino passar? Tem que entrar em contato com eles? Dino tem que conversar diretamente com os bolsonaristas? Sem nenhuma dúvida, Fabiola, isso é parte do jogo, né? A perspectiva de rejeição de um nome indicado pelo presidente para ocupar uma cadeira no Supremo, ela é muito remota, né? Isso só aconteceu há mais de 120 anos no governo do Marechal Floriano Peixoto. Foi o único presidente que teve indicações para o Supremo, 5 indicações rejeitadas pelo Senado. Depois disso, nenhum outro ministro indicado ao Supremo foi rejeitado pelo Senado. Não será agora Flávio Dino. Então, isso é parte do jogo, essa conversa com governistas e oposicionistas, para que se tenha uma ideia de como se dá esse processo na esfera política. Quando o Bolsonaro indicou o terrivelmente evangélico, o ministro terrivelmente evangélico, escolheu-se para relatar o processo do André Mendonça a senadora Elisiane Gama, que é amicíssima correligionária do Flávio Dino, inclusive, é do mesmo grupo político do Flávio Dino, apoiadora do Lula, contra Bolsonaro. Ela relatou a CPI do golpe. E esta senadora foi a relatora da indicação do Bolsonaro para o Supremo, o ministro André Mendonça, que ela é evangélica, o outro também é evangélico, e ela fez um parecer favorável à indicação, muito elogioso. Então é um processo político. Agora escolheu-se para relatar o caso do Flávio Dino um ex-desafeto do Flávio Dino. Era aliado, depois brigou com ele na campanha do ano passado, fez uma campanha encostando o seu nome no bolsonarismo, lá no Maranhão. Agora já está de bem com o Flávio Dino e vai ser o relator desse processo, está cabalando votos, está dizendo que o Dino vai ter mais de 50 votos, precisa de 41, ele diz que vai ter mais de 50 votos no plenário. Então é um processo político, absolutamente natural que o ministro se apresente aos senadores, sobretudo aos de oposição, porque aqueles que já apoiam o Flávio Dino, que já vão votar nele, ele precisa fazer ali um meio de campo, jantares, almoços e tal, mas ele tem que ralar mesmo nas conversas com os oposicionistas. E ele já está com um discurso absolutamente adequado. Senhores, esqueçam o vingador que estava aqui digladiando-se com os senhores aqui nas comissões. Agora eu serei ministro do Supremo, vou vestir a toga, é outra roupa, sem ideologia, sem partidarismo, se vai ser, se não vai ser, mas o discurso do Flávio Dino já se ajustou.
e vai levar as caneladas que tiver que levar ali na Comissão de Justiça, responderá de forma mais ponderada do que as respostas que deu ao bolsonarismo nas comissões a que compareceu, convocado ou convidado. Tinha uma previsão, o Dino tem mais de 100 convocações de comissões do Congresso. Inclusive, ele tinha combinado antes dessa indicação, agora já perdeu até o sentido isso, mas ele tinha combinado com o Arthur Lira que, em vez de ir de comissão em comissão, atendendo a essas que ele faria um grande encontro no plenário. Seria um encontro no plenário com toda a Câmara e responderia a perguntas para ver se livrava dessas convocações em conta-gotas. Né? Então, esse é o personagem que agora está se dispondo a mudar de roupa, a vestir a toga. Agora é absolutamente normal e até recomendável esse beijamão, Fabiola. Eu queria muito ver essa conversa dele com os bolsonaristas. Como que ele vai convencer? Em que tática ele pode utilizar, hein, Thales? Convencer o núcleo duro do bolsonarismo, ele não vai convencer. Não há hipótese dele convencer. Quem ele vai convencer são senadores que fazem parte da oposição, mas que não são do núcleo duro bolsonarista. A esses, é bem provável que ele convença boa parte deles, até porque não é interesse de nenhum senador. O que ocorre é o seguinte: quando o senador vê que um nome deve ser aprovado, que vai ser aprovado, ele já se aproxima e procura votar a favor. Quer dizer, porque ele não vai querer ficar contra um futuro ministro do Supremo. Então, vai ocorrer muito disso. Muitos oposicionistas, hoje oposicionistas, vão se aproximar do Flávio Dino, vão votar a favor dele, porque não vão querer estar contra um ministro do Supremo. E ele já é praticamente ministro, porque vai ter a maioria do plenário. Todos contam com isso, a não ser que haja uma hecatombe lá. Então, ele pode ter menos votos na Comissão de Constituição e Justiça e mais votos no plenário. Outra coisa que ele vai fazer é o que já fizeram vários outros ministros quando candidatos a ministro. Foram lá na sabatina e disseram olha, esse assunto eu não posso falar porque vai ser julgado, vai ter um julgamento a respeito disso, e eu não posso dizer. Por exemplo, muito provavelmente ele vai ser inquirido sobre o caso Juscelino Filho. Alguém vai dizer, mas, ministro, tem lá o ministro seu colega que é acusado disso, disso e daquilo, o que o senhor vai fazer? Ele vai dizer, eu não posso falar porque não posso emitir opinião, porque esse caso pode ser que venha a ser julgado no Supremo e eu não quero antecipar minha posição. Vai falar isso várias vezes. Várias vezes. Vai fugir. Não vai ser o Flávio Dino que enfrentou a oposição em todas as vezes que foi lá no Congresso. Não vai ser esse. Vai ser o Flávio Dino que vai fugir pela tangente e o máximo que puder. Só não vai dizer que é o que não é. Só não vai mentir. Dizer, eu nunca fui comunista. Isso ele não vai poder dizer. É só isso. Mas, e o beijamão, ele está plenamente disposto a participar. Vai beijar a mão de todo mundo que aceitar ter a mão beijada. Talvez existam alguns do núcleo do bolsonarista que não aceitem receber. Mas, assim mesmo, acho pouco provável. Outra coisa que eu notei muito lá no Senado ontem é a relação muito boa dos oposicionistas raiz, dos oposicionistas mais bolsonaristas com o Jacques Wagner. O Jacques Wagner passou um bom tempo no plenário, conversando com vários deles, com sorrisos, sendo bem tratado e tratando bem. Por quê? Porque já tem aquela votação anterior em que o Jacques Wagner, da PEC, que o Jacques Wagner votou junto com os bolsonaristas e deixou o Supremo até alvoroçado, aquilo aproximou muito ele dos bolsonaristas e abriu muitos canais de diálogo, que ele agora está usando. Está indo atrás de cada um deles, conversando, receba o ministro, trate bem o ministro, evite ser agressivo, não sei o quê. A boa parte deles ele está convencendo a não serem agressivos.